igreja. Espero que estejam todos bem aí, guardados em seus lares. Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais uma aula da nossa EFM, Escola de Formação Ministerial. Bom, se você tem acompanhado, os nossos vídeos, você viu que tem muito conteúdo legal aí. Não sei se você está assistindo esse vídeo nesse momento pelo YouTube ou pelo Facebook ou outra plataforma, mas dá um pulinho lá no nosso canal PIBPU, lá no YouTube, e você vai ver que temos muito conteúdo abençoador para a sua vida ou daqueles que você queira abençoar, Na semana passada falamos de Mateus, hoje nós iremos falar um pouco sobre Marcos, e complementar essa nossa introdução bíblica ao Novo Testamento. Bom, falando um pouco sobre Marcos, aliás, antes disso, eu queria falar que meu nome é Cleito, caso você não me conheça, eu sou membro aqui da PIBPU e viremos falar sobre Marcos. Então, falando um pouco sobre Marcos, vamos entender um pouco quem é esse personagem. Quem foi Marcos, E é importante aqui começar tirando uma confusão que Marcos não é um dos 12 discípulos. Marcos andou e era possivelmente muito próximo de Pedro, Ele andou ali em volta dos 12, ele era um dos acompanhantes ali que seguiam Jesus, muito provavelmente, E por isso ele tem relatos que são muito próximos, são relatos de alguém que acompanhou Jesus de perto. Muitos dizem, muitos estudiosos e a tradição diz que esse livro relata os caminhos e os passos de Pedro, que era um dos discípulos muito próximos aí de Jesus. Pedro, inclusive, é um dos discípulos que chama Marcos de irmão. Lá em 1 Pedro 5,13, ele chama Marcos de filho espiritual. Ele diz que Marcos é um filho espiritual para ele. Então nós vemos aí, nesse versículo, que os dois tinham uma proximidade muito grande. Possivelmente Pedro fez esse novo discípulo, Bom, Marcos começou a andar com Jesus provavelmente muito novo. Não sabemos se no início do seu ministério, mas como o ministério de Jesus foi muito curto, Nós sabemos que iniciou aos 30 e ele provavelmente acabou aos 33. Marcos pegou uma parte dessa caminhada, A mãe de Marcos era uma das pessoas que ajudou na construção ali, na reunião da igreja primitiva. Nós vemos relatos em Atos onde a mãe dele abre a sua casa para receber alguns cristãos daquela época. Então, Marcos morava em Jerusalém, a sua mãe morava ali com ele, ou ele com a sua mãe, e eles recebiam alguns cristãos. Nessa sua caminhada, e nós vemos que Marcos tem alguns relatos interessantes, embora o próprio livro de Marcos não cite ele em momento algum, Ainda assim, a tradição e estudiosos atribuem essa carta, a autoria deste livro, a Marcos. Nós vemos um detalhe muito interessante no livro de Marcos, que é quando é citado um jovem que sai correndo nu. Isso está dito lá em Marcos 14, no versículo 51 ao 52. Ele diz que um jovem enrolado em um lençol, os soldados tentam pegá-lo no momento da prisão de Jesus e ele sai correndo nu. Esse é um dos versículos que é único de Marcos, Temos mais 3 evangelhos, de Mateus, Lucas e João, e esses evangelhos trazem algumas reflexões e algumas parábolas que são idênticas não, mas muito próximas ao que Marcos conta, O que relata talvez que todos eles estavam juntos e olhando de ângulos diferentes e vivendo experiências diferentes. Mas esse, em especial, traz essa narração, onde um jovem sai correndo nu após estar enrolado em um lençol. Alguns estudiosos costumam dizer que esse jovem que saiu correndo nu, ele era Marcos. E essa escrita, esse relato, ele está lá justamente porque ele era o escritor e ele queria deixar alguma marca, alguma coisa que dissesse que ele era um espectador daquele momento. Aquele momento em que Jesus é traído por Judas e ele é aprisionado para que fosse crucificado posteriormente. Bom,
Já sabemos aqui que Marcos morava em Jerusalém. Marcos tinha uma mãe que também era cristã e ajudava na reunião da igreja primitiva lá em Atos. Marcos acompanhou a caminhada de Jesus e seus discípulos, em especial a de Pedro, a qual a gente identifica a narrativa do texto a ele. E nós também sabemos que Marcos possivelmente era um jovem nessa época. Bom, o livro de Marcos ele foi escrito, estima-se, que ele foi escrito na década de 60 depois de Cristo, 60, 67 depois de Cristo. Antes disso, Marcos já andava, já caminhava com os discípulos, ele já tinha feito missões, mas só nessa década ele foi escrito. Mesmo assim, os estudiosos atribuem essa sendo o primeiro evangelho dos 4 evangelhos a ser escrito. E possivelmente por isso os outros evangelhos tiraram alguns trechos dessa carta de Marcos. Mesmo que alguns trechos ou alguns detalhes tenham sido captados deste livro, ele tem uma característica muito específica. Diferente de Mateus, por exemplo, onde nós temos um público diferente para que seja alvo desse livro, na carta de Marcos, o público-alvo ali são os gentis de Roma, os cristãos que não são judeus. A todo momento, Marcos tenta trazer a agilidade, a ida de Cristo a várias situações, o agir de Cristo, o Cristo servo, o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que é Deus, mas que é homem também. Bom, Marcos também era primo de Barnabé. Marcos, em alguns outros versículos, Barnabé o reconhece como Paulo, na verdade, diz que está mandando Marcos, que é primo de Barnabé, para que ele fosse recebido pela igreja do local onde ele estava indo. E aí nós vemos que Barnabé, que era um dos auxiliadores nas missões, era parceiro ali de Paulo, na primeira e na segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé estava junto. E Barnabé se separa de Paulo justamente por um desentendimento que os dois tiveram acerca de Marcos, também conhecido como João Marcos. Acabei não citando, mas o primeiro nome era João, o segundo era Marcos, ele era João Marcos, Então, Marcos ele sai na sua primeira viagem missionária, como auxiliador de Barnabé e Paulo, chegando a Chipre. Ele chega a Chipre, fica ali alguns momentos com ele e de repente ele deserta da missão. Bom, não está relatado o motivo da deserção dele. Ele só diz que, isso está em Atos 13, versículo 13. Ele só diz de fato que Marcos voltou a Jerusalém. E por conta disso, em um outro momento mais à frente, em Atos 15, Paulo não aconselha que Marcos seja novamente enviado para a missão junto com Barnabé, para vistoriar as igrejas onde eles tinham implantado, as igrejas que eles tinham implantado nos locais. Barnabé se desentende com Paulo com Barnabé, eles não chegam a um consenso naquele momento, então eles decidem se separar. Paulo segue para a sua terceira viagem missionária e Barnabé segue com Marcos de volta para a província de onde ele desertou. Bom, embora tenha tido esse relato talvez negativo sobre Marcos, nós não sabemos exatamente o motivo da deserção dele, mas nós sabemos que Paulo não guardou essa mágoa. Embora ele tivesse desaconselhado Marcos naquele momento, posteriormente nós vemos duas citações de Paulo, duas citações favoráveis de Paulo a respeito de Marcos. Uma delas está, por exemplo, na última carta de Paulo, em 2 Timóteo. No versículo 4 ele diz que só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11.
Em outro momento, ele também indica Marcos para irmãos de outra igreja recebê-lo. Receba Marcos, eu estou enviando. Marcos aí é um dos meus auxiliadores. Então nós vemos que, mesmo tendo esse desaconselhamento de Marcos, porque provavelmente ele naquele momento era imaturo, não entendia, estava caminhando há pouco tempo, não era costume estar em missão, provavelmente ele vivia um cenário de perseguição. Nós sabemos que não era um cenário fácil, que os cristãos estavam inseridos naquele momento. Ele deserta, mas em um momento talvez mais maduro, Paulo reconhece que ele era um grande auxiliador da igreja e que ele estava e que ele queria ele próximo, Ele diz isso na sua última carta. Bom, essa carta, falando um pouco do livro, ela é escrita de Roma. Ela é escrita de Roma. O público-alvo, como eu já disse, são os gentis romanos, os que são os cristãos, talvez, que não são judeus. E por que eu digo isso? Porque a carta, aliás, o livro, ele, em diversos capítulos, ele relata, ele descreve, ele explica, hábitos judaicos, coisa que ele não precisaria fazer, por exemplo, no livro de Mateus, onde ele está escrevendo para esse tipo de povo. Ele explica, por exemplo, que os judeus têm o hábito de lavar as mãos. Ele explica que a sexta é uma preparação para o sábado, que é um dia santo. Ele explica outros hábitos judaicos. Ele explica que a palavra Talita Cumi quer dizer levante. São palavras judaicas, palavras gregas ou aramaicas que em Roma não eram conhecidas, mas eram citações de Jesus. Então ele traduzia elas e explicava as tradições judeias, para aquele povo de Roma fosse comunicada a mensagem. Mas não só isso, Como eu disse, o livro de Marcos, ele também traz um grande agir de Deus. E aqui nós temos que talvez, e grande possivelmente, a intenção de Marcos era mostrar um Cristo ativo, um Cristo servo. Imagine que ele está comunicando com o povo que era o líder, o mais forte daquela região, onde em uma sociedade, em uma época onde a força era o que predominava. O Império Romano era, no caso, aquele que detinha todo o poder. César, que era o imperador, era o cara que era considerado como um deus da época dele. Só que o Império Romano, um procurador do Império Romano, crucificou o Deus dos cristãos, o Cristo. Como essa mensagem chegaria ao ouvido dos romanos? Talvez causasse uma certa confusão mental. Como um Deus é crucificado, é morto, talvez de maneira mais vergonhosa daquela época. Então, o livro de Marcos, ele tenta trazer uma reflexão e um apontamento, dando um sentido para toda a caminhada e trajetória de Jesus no tempo em que ele estava aqui. Ele não se preocupa, por exemplo, com uma árvore genealógica, o que em alguns evangelhos é dito. Ele começa ligando o livro ao profeta Isaías, dizendo que o profeta Isaías já tinha predito que viria alguém que abriria caminho para que o Messias chegasse. Isso ele está citando João Batista, aquele que endireitaria as veredas. Ele começa dizendo de Isaías, para dizer, como quem diz assim, bom, eu não tirei esse Cristo da minha cabeça. Não é coisa da minha imaginação falar que Cristo, esse que foi o crucificado, era um Deus. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque lá em Isaías, ele disse que João Batista viria. E aí logo depois que ele fala que João Batista é aquele que abriria caminho, ele cita sobre o batismo de Jesus. E aí ele fala que João Batista batizou Jesus, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e Deus falou que esse é meu filho amado, da qual eu me agrado. E aí segue todos os milagres, todas as coisas incríveis que Jesus faz no tempo em que ele estava aqui. É um milagre seguido de outro, expulsões de demônios, libertações, histórias que inclusive são narradas nos outros evangelhos. Mas nesse nós encontramos um viés muito mais direto, muito mais, olha, eu faço, eu consigo, eu sou homem, mas eu ajo. É um Deus muito servo, é um Deus onde caminha junto com o povo e em diversos momentos ele mostra esse agir de Deus. Isso ocorre do capítulo 1 ao capítulo 10. Marcos tem 16 capítulos e ele é um dos
ele é o menor dos 4 evangelhos, né? Nem por isso ele deixa de ser o que contém menos detalhes ou menos história. Na verdade, se você ler os 4, você vai ver que eles têm relatos muito parecidos, mas a forma de cada um comunicar é diferente. Um entra mais em detalhes de uma situação, o outro entra mais de outra, e cada um tem o seu público-alvo, né? Marcos não é diferente. Então nós vemos ali que do capítulo 1 ao capítulo 10, ele conta muito da experiência de Jesus aqui, no tempo em que ele caminhou conosco, e alguns estudiosos dizem que essa história é a história de Pedro, é a visão de Pedro no momento do acontecimento, e é Marcos relatando. Já do versículo 10 ao 16, ele conta muito sobre a história, a prisão de Jesus e a crucificação. E o principal, a ressurreição de Jesus. Ele fecha esse capítulo, esse livro, dizendo que Cristo ressuscitou o terceiro dia. E por isso podemos crer. E por isso nós, os cristãos, não temos medo de professar a nossa fé, de dizer que de fato ele era o Messias. Porque não é algo desconexo. Ele veio porque foi predito por um profeta, ele realizou tudo aquilo que era dito, ele expulsou demônios, ele respondeu a algumas questões judaicas da época, né? Ele desafiou muitos religiosos da época e ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a ênfase do livro de Marcos. É mostrar é mostrar um Deus que é servo, mas é Deus, e ele caminha no nosso meio, e embora tenha morrido, ele ressuscitou, e é por isso que vocês, romanos, gentios, nós podemos crer que ele é de fato Cristo, aquele que Deus enviou, o seu Filho amado. Bom, ele escrevia essa carta muito possivelmente de Roma, né? A maioria deles não geram muitas questões, justamente porque o público-alvo aqui eram os romanos, então nesse momento ele devia estar em Roma. Os relatos bíblicos, eles chegam até, de fato, essa carta e alguns momentos depois, onde Paulo cita ali a morte, perto da morte de Paulo, ele cita que queria que ele viesse visitá-lo. Depois disso, na Bíblia, nós não temos muitos relatos do que acontece com Marcos, mas alguns outros estudiosos e pesquisadores bíblicos, né, dizem que Marcos morreu um pouco depois, uns 10 anos depois, decapitado, como já era um costume, talvez, de todos os cristãos ali fiéis daquela época. Bom, isso foi um pouco do livro de Marcos, né? O livro de Marcos, ele pode ser um dos mais curtos, mas, como eu disse, ele é um livro muito interessante, ele traz muito do que Jesus fez no tempo em que estava aqui, e ele não acaba sem fim. Ele diz que Cristo foi um Cristo ressurreto. Marcos, talvez, a pessoa de Marcos, talvez possa ter parecido peculiar. Marcos era um jovem que seguiu a Jesus e estava enrolado ali num lençol, e de repente correu nu e depois desertou em uma missão. Você fala, bom, que enrolado, mas Marcos, ele era um cara falho, como eu e você, mas que lá para frente nós vemos que foi um grande ajudador da igreja. Ele falhou, mas se reconciliou e continuou indo a missões com seu primo Barnabé. Ele foi um grande escritor. Ele deixou para nós esse relato incrível bíblico que hoje nós usamos aí para nos inspirar, para ver Jesus em sua caminhada no tempo em que estava aqui. Então eu queria trazer essa breve reflexão de quem foi Marcos, de o que era o seu livro, para quem ele era destinado, a época que ele foi escrito. E se você ainda quer conhecer um pouco mais, né? Talvez não de Marcos, mas de outro livro específico, eu aconselho você que dê um pulinho lá na nossa galeria, lá no YouTube, porque tem vários outros conteúdos que eu acredito que vai abençoar você na sua caminhada cristã e que vai te encher da graça de Deus e do Espírito Santo. Então, que você seja abençoado, que você tenha um ótimo dia. Esse foi um breve estudo da introdução bíblica ao livro de Marcos. Fique com Deus, um abraço.